Ao escutarmos a palavra mitologia, quase automaticamente a associamos à palavra grega. De fato, a mitologia grega ganhou destaque sobre a mitologia de vários outros povos pela própria influência que a civilização e o pensamento grego exerceram sobre o mundo, em particular sobre o Ocidente. Para se ter uma ideia dessa influência, basta lembrar que a filosofia e a matemática, por exemplo, são invenções gregas. Da mesma maneira, a maioria das palavras que dão nome às ciências tem origem grega: física, geografia, biologia, zoologia, história, etc. Também vem do grego as palavras que designam os relacionamentos dos seres humanos entre si e em sociedade. É o caso de palavras essências como ética, política e democracia. Herança grega. Se conseguimos compreender a importância da herança grega para nossa civilização contemporânea, que está cerca de 3.000 anos distante dela, não é difícil imaginar a influência que os gregos exerceram nas civilizações que lhes eram mais próximas em termos temporais. É o caso dos romanos, por exemplo, que dominaram a Grécia política e militarmente. No entanto, culturalmente, adaptaram-se aos modelos gregos. Mas podemos ir mais além. Se o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., representa o fim da influência greco-romana nos padrões culturais do mundo ocidental, que passou a ser modelado pelo cristianismo, por outro lado, a cultura e a mitologia greco-romana são retomadas ao fim da Idade Média no período que ficou conhecido como Renascimento, bem como no século XVIII, quando se desenvolve um movimento cultural conhecido como neoclassicismo. Religião e arte. Por outro lado, é importante deixar claro que a mitologia grega ou greco-romana, em suas origens mais remotas, está ligada a uma visão de mundo de caráter religioso. Ao contrário, à medida que avançamos no tempo em direção aos nossos dias, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando, principalmente, um caráter artístico. Em outras palavras, no século XV, ao retratar uma deusa greco-romana como Vênus, o pintor Sandro Botticelli não a encarava como uma entidade religiosa, mas como um ideal estético de beleza. Na verdade, mesmo em termos de antiguidade, é muito difícil fazer uma separação entre mitologia e arte. A arte da Grécia Antiga, por exemplo, trata essencialmente de temas mitológicos. E foi através da arte que tomamos contato com a mitologia grega, além de uma grande quantidade de templos, arquitetura, de esculturas, baixo-relevos e pinturas. A literatura grega é a principal fonte que temos dessa mitologia. Em especial, podemos destacar a obra de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que datam provavelmente do século IX a.C., e a de Hesíodo, Teogonia, escrita possivelmente no século seguinte. Ao escutarmos a palavra mitologia, quase automaticamente a associamos à palavra grega. De fato, a mitologia grega ganhou destaque sobre a mitologia de vários outros povos pela própria influência que a civilização e o pensamento grego exerceram sobre o mundo, em particular sobre o Ocidente. Para se ter uma ideia dessa influência, basta lembrar que a filosofia e a matemática, por exemplo, são invenções gregas. Da mesma maneira, a maioria das palavras que dão nome às ciências tem origem grega: física, geografia, biologia, zoologia, história, etc. Também vem do grego as palavras que designam os relacionamentos dos seres humanos entre si e em sociedade. É o caso de palavras essências como ética, política e democracia. Herança grega. Se conseguimos compreender a importância da herança grega para nossa civilização contemporânea,
que está a cerca de 3.000 anos distante dela, não é difícil imaginar a influência que os gregos exerceram nas civilizações que lhes eram mais próximas em termos temporais. É o caso dos romanos, por exemplo, que dominaram a Grécia política e militarmente. No entanto, culturalmente, adaptaram-se aos modelos gregos. Mas podemos ir mais além. Se o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., representa o fim da influência greco-romana nos padrões culturais do mundo ocidental, que passou a ser modelado pelo cristianismo, por outro lado, a cultura e a mitologia greco-romana são retomadas ao fim da Idade Média no período que ficou conhecido como Renascimento, bem como no século XVIII, quando se desenvolve um movimento. Galerinha, se inscrevam no canal, assinem o sininho das notificações e se gostaram deixa o like e compartilhem com os amigos. Até o próximo vídeo. Galerinha, se inscrevam no canal.